Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, conforme prometido, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui para falar um pouquinho sobre luz e sombra. É muito importante na pintura a colocação de luz e sombra para não ficar uma pintura morta, né? Para ter vivacidade. E eu ontem comecei a pintar essa doll aqui e fiz todo o fundo dela. Aí eu pensei em fazer esse vídeo para vocês verem como dá a diferença a colocação de luz e sombra na pintura, como dá vida. E eu vou aproveitar que essa doll está só com fundo aqui, para vocês verem como muda a colocação de luz e sombra em uma pintura. Eu pintei, ela está toda pintada, como vocês podem ver, ó. Ela está toda pintada, só que ela está sem colocação de luz e sombra. Na verdade, eu coloquei um pouquinho aqui no pezinho dela antes de ter a ideia de fazer o vídeo pra vocês e um pouquinho no rosto, só que a gente vai reforçar e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre luz seca, e eu espero que vocês gostem. Vou procurar fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Pra não ficar muito longo e passar um pouquinho pra vocês. Eu vou começar aqui por essa meinha dela. Essa meinha dela é uma meinha vermelha, tá? E eu vou começar aplicando a sombra nela. Eu usei aqui pra fazer o fundo, o vermelho, o púrpura. Eu fiz todo o fundo dela com púrpura. Nas minhas pinturas, eu costumo dizer que eu gosto de são essenciais, 3 cores para fazer uma pintura. Uma cor intermediária de fundo, uma cor mais clara de luz e uma cor mais escura para sombra. O ideal seria 2 cores mais claras para luz e 2 cores mais escuras para sombra, porque aí a gente faz sombra e profundidade com as mais escuras, tá? Nessa escala, primeiro sombra, a intermediária e a profundidade com a mais escura. E a luz, uma cor mais clara do que a pintura de fundo, tá? Para fazer a luz. E uma cor bem clara, que eu normalmente uso o branco, o marfim, para fazer uma luz seca, que é aquilo que dá muita vivacidade para peça, para pintura, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, como eu coloquei o púrpura na meinha dela, eu fiz o fundo de púrpura, eu escolhi o vermelho vivo e o branco para fazer a luz e escolhi o vinho para fazer a sombra, tá? Neste caso aqui, se for preciso, eu vou colocar um pouquinho de berinjela para profundidade, mas eu não sei se vai ser necessário. Mas se for, vai ser o berinjela que eu irei usar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar a fazer as sombras. Eu estou olhando aqui no meu desenho guia, tá? Eu coloquei um pouquinho de diluente no pratinho, tá? Vou passar meu pincel no diluente. Vou vir com o vinho e vou fazer as sombras de acordo com o que está aqui no meu desenho guia, tá? Primeiro, eu estou vendo aqui no desenho que existe uma marcação, para fazer como se fosse uma dobrinha da meia dela, tá? Essa marcação eu já vou aproveitar e já vou fazer com o meu vinho, tá? Eu venho dando uma esfumadinha. Não vou precisar esfumar muito, porque aqui é uma marcação mais forte, tá? Aqui também é onde seria a outra dobrinha da meia dela, ó. Tem também uma marcação mais forte, que eu vou fazer. E já vou dando uma esfumadinha. Pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, nesse momento, não é necessário a peça estar seca, a pintura está seca. A minha está seca porque eu estava fazendo isso ontem e eu resolvi fazer o vídeo para vocês, então acabou que secou. Mas não tem necessidade de estar com a peça seca, pode ser. A única sombra que é extremamente necessário estar seca é quando a gente vai fazer, o próprio nome já diz, desculpa, não é sombra, a luz, que seria a luz seca, tá? Que a gente faz com a pintura totalmente seca. Mas não é o caso aqui, então, aqui tanto faz estar seca ou está molhada a tinta. Na verdade, neste passo aqui que eu estou fazendo,
Se a tinta estiver molhada, ela fica até um pouquinho mais fácil, viu, de misturar, até dar um degradê mais bonito, tá? Mas como eu vim pra fazer o vídeo pra vocês, isso não foi possível, então eu vou fazer com a tintura, a tinta seca já, tá? Mas também não vou sofrer por isso. Aqui é uma dobrinha, ó, que é que seria a parte de dentro da meia, né? Que tá parecendo como se a meia estivesse um pouquinho larguinha, tá? Aqui também tem essa dobrinha. E aqui, ó. Que eu estou usando o vinho, viu, pessoal? Estou fazendo essa sombrinha com o vinho. Aqui, ó, tem um pouquinho de sombra, que é onde é a dobrinha da outra meia. E aqui também. Aqui, na verdade, uma bem marcadinha. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui. Agora, uma vez colocada a sombra, deixa eu ver se aqui vai precisar um pouquinho, vai precisar de um pouquinho aqui, ó. Uma vez colocada a sombra, nós vamos vir com a luz. A luz, eu vou usar um pouquinho do vermelho vivo e vou reforçar bem com o branco, tá? O vermelho vivo vai ser em alguns pontinhos só pra dar uma iluminadinha, pra destacar também onde a gente colocou a sombra, porque aí o que que acontece? A luz, ela destaca a sombra e vice-versa. Então, por isso que eu achei legal trazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que é de suma importância em uma pintura a colocação de luz e sombra, gente. Assim, é muito essencial que vocês vão ver. Eu até depois vou postar pra vocês, eu vou postar esse risco dessa doll, pra quem quiser fazer, ela é lindinha, né? Eu tô apaixonada nela. Aí eu quero mostrar pra vocês como a diferença depois que a gente aplica a luz e sombra. Eu vou postar a pintura antes, como estava, tá? Desse jeito que eu comecei a fazer. Aqui tá com sujinho do pincel, acabou vindo umas coisinhas do tecido branco, mas depois eu tiro. E vou mostrar pra vocês o antes e depois, tá? Pra vocês verem bem. E isso, pessoal, eu até estou saindo um pouco aqui do meu forte, que são as flores, que são as rosas, e até, na verdade, é o que as pessoas procuram pra aprender comigo. Esse aqui não é meu forte, mas eu resolvi mudar um pouquinho, fazer uma doll, que eu gosto muito. Mas isso que eu estou explicando aqui vale para qualquer tipo de pintura, tá? Não é, tipo, exclusividade de boneca ou qualquer... vale para qualquer pintura, tá? E até essas diquinhas básicas que eu tô dando aqui vale para qualquer pintura também. Eu vou deixar a luz branca para trazer como luz seca, tá? Então, vou esperar secar um pouquinho isso que a gente fez, vou passar para fazer sombra em outra parte e depois eu venho com a luz seca, que seria o branco. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer um pouquinho de sombra na calcinha dela. Na calcinha não, na calça, né? Ela está com uma calça. Esse fundo aqui eu fiz com a tinta magenta, tá? E vou reforçar com o violeta cobalto, tá? Que são bem as cores dessa doll, que ela tem bem esses tons de roxo, violeta. Eu achei bonitinha as cores dela. Então, eu vou fazer isso.
Vou reforçar um pouquinho com preto aqui nas dobrinhas, porque o meu desenho guia tá pedindo, tá? Então, vamos lá. Estou usando, então, o violeta cobalto. Da mesma forma, eu vou vir aqui no meu guia e vou ver onde que está me pedindo sombra. Ó, ela está me pedindo sombra. Um pouquinho aqui também, só para fazer a marcação da dobrinha da calça, que essa calça também é uma calça mais frouxinha, assim, tá? Aqui eu estou vendo que tá pedindo um pouquinho de sombra, que depois eu vou acabar reforçando um pouquinho. Vou fazer um pouquinho aqui também. Aqui é uma sombra bem profunda, aqui eu vou trazer um pouquinho. Vou limpar meu pincel. E vou trazer um pouquinho pro meio da peça. Sempre esfumando, viu, pessoal? Sempre. Aqui já vai ser um pouquinho mais escura, tá? Aqui nessa parte de baixo é uma sombra escura. Ó, que ela pega por quase toda essa parte, que essa é uma parte que, como ela está, é uma dobrinha do meio, ela está pegando uma sombra da dobrinha de cima e da dobrinha de baixo. Então, ela quase toda é um pedaço de sombra. Certo? Ó. Então, ela é mais escura. Aqui eu venho também com uma corzinha escurecendo só para evidenciar essa dobrinha aqui. O meu desenho, ele vem até aqui, viu? Porque aqui já é de outra, ainda é, mas é do pezinho de lá, da perninha de lá. Então, estou evidenciando bem esse daqui, ó, pra dar aqui. Aqui é uma sombrinha mais escura também, ó, que depois eu vou até dar uma reforçadinha nela com preto. E nessa parte de baixo aqui também, é uma sombra bem escurinha, que também será reforçada com o preto, tá? É também um pedacinho mais escuro. Aqui, pessoal, é uma bem escurinha. Que quase encontra aqui. E a de cima, um pouquinho mais clara como essa daqui, que aí pega só pra reforçar as dobrinhas mesmo, ficando um pouquinho mais clara. Depois, vindo com a luz, isso tudo vai ser evidenciado. Bom, agora eu vou vir com preto, mas, gente, é muito pouquinho. É sujinho mesmo, só sujinho no pincel, tá? Limpei ele no meu pratinho, tirei o excesso. Eu vou vir com ele aqui, ó. Só evidenciando este espacinho aqui. Subir com ele um pouquinho. Sujinho do pincel novamente. Vou evidenciar esse pedacinho aqui, que é um pedacinho bem escuro. Mais sujinho do pincel, evidenciando um pouquinho esse daqui, que também é o pedacinho que eu falei pra vocês que está com uma sombra, vindo
da dobrinha de cima e da dobrinha de baixo. Sujinho do pincel, novamente. Evidenciando o cantinho aqui de cima, onde também está pegando a sombra da sainha dela. Tiquinho aqui, que esse pedacinho aqui é um pedacinho um pouco escurinho, só o pedacinho daqui. E aqui já é um pedacinho mais clarinho. Aqui que eu digo. Vou evidenciar só essa divisão aqui. Porque ela acabou ficando um pouquinho escondida. E depois a gente vai vir com a luz. Aqui ele tem uma... que sempre quando tem divisórias, existe uma sombrinha mais acentuada, tá, pessoal? Essa daqui é a divisória da outra. E aqui é mais escurinho, porque é da perninha de lá. Certo? Então, sempre acentuando os cantinhos com sombra, cantinho é sombra, tá? Via de regra, não é uma coisa tipo matemática, que é sempre assim, não, mas via de regra, sim. Então, a gente sempre procura evidenciar sombra nos cantinhos e iluminação mais pro meio da peça, tá? Olha como já tá dando outra vida pro desenho. Depois, da mesma forma, eu vou vir com a luz seca aqui, tá? Vou aproveitar pra fazer um pouquinho da sombra nesse coraçãozinho. Esse coraçãozinho e a blusinha e essa parte aqui do olho, eu preenchi todas com o verde bebê, tá? Todas com verde bebê. E eu vou fazer a sombra desse verde bebê com um pouquinho do meu azul mar. Se necessário em algum lugar, eu vou usar um pouquinho do aquamarine, tá? Se necessário. Eu estou vendo aqui no meu guia que esse coraçãozinho, ele tem uma sombra aqui do ladinho, tá? Ele é um pouco mais escurinho, então vou vir com essa sombra aqui desse ladinho, um pouquinho aqui no pezinho e um pouquinho nesse cantinho de cá. Nada muito exagerado, gente, até porque ele é um coraçãozinho pequenininho. Aí, vou vir com um pouquinho do meu aquamarine e vou fazer só um reforçozinho aqui, ó, porque meu desenho tá pedindo. Um tiquinho mais escuro aqui, tá? Depois também vou trazer luz pro centro desse coração, porque o centro dele é luz, tá? Vou reforçar a luz nele. Eu já vou aproveitar que eu estou com os dois que eu vou fazer sombra no verde água, que é o azul mar e o aquamarine, e já vou fazer a sombra da blusinha dela, tá? Então, vamos lá. Eu estou vendo aqui que
Ela tem uma sombra bem forte aqui, que vem do bracinho dela. Um pouco de sombra aqui. Aqui é uma parte mais iluminada. E um pouquinho de sombra aqui do cabelo. Então, vamos lá. Eu vou usar, por enquanto, o meu azul mar, tá? Também sempre sujando o pincel. Eu vou começar com ele aqui. Aqui é uma parte iluminada. Só que eu vou começar com ele aqui, ó. Pra gente ter um acabamento na pintura, sabe? Porque pra ter um contorno. Ainda que não venha sombra aqui, mas é bom a gente fazer um contorno na pintura, tá? Então, eu vou fazer esse contorninho aqui, só com o sujinho do pincel também, tá? Aqui só pra dar acabamento na pintura. Vou subir com ele, com esse contorninho, por toda a extensão da blusinha dela, certo? Aqui, eu já vou limpar meu pincel e vou dar uma esfumadinha, porque aqui ela tem um pouquinho de sombra, muito pouca, mas tem, tá? Então, eu já venho dando uma esfumadinha, certo? E vou reforçar um pouquinho dessa sombra aqui no cantinho do braço, porque meu desenho tá pedindo, tá? Então, pessoal, muito importante observar o desenho que vocês estão seguindo para poder ver esses detalhes, sabe? Todos os desenhos têm, tudo que você vai pintar vai ter luz e sombra, tudo. Então, sempre olha os detalhes, sabe? Eu vou pegar e vou fazer aqui a sombra do braço dela, que vai contornar o braço dela aqui, ó. É uma sombrinha bem sutil, tá? Eu falo sutil de cor sutil, tá? Espalha bem. Pega um pouquinho, vou pegar um pouquinho de diluente, só pra poder ajudar a espalhar. E depois a gente evidencia um pouquinho, que essa sombra é um pouquinho mais escura, tá? Ela é sutil, eu falo de não aparecer muito, mas ela é um pouquinho mais escura. Eu vou dar uma clareadinha aqui, ó, pra espalhar bem, deixar mais evidenciado esse cantinho. E depois eu vou vir com luz aqui, tá? Vou pegar, aproveitar aqui esse pedaço e já vou fazer a sombra que vem do cabelo, tá? Ela contorna por todo esse espaço aqui, passando do ladinho do bolsinho e chega até nesse cantinho aqui. Aqui, contornando o bolsinho, tem uma sombrinha. Aí, vou dar uma sujadinha no aquamarine, tá? Pra evidenciar essa sombrinha aqui conforme eu falei, do bracinho dela, tá? Mais um pouquinho. E a do cabelinho, que vem por todo essa extensão aqui, ó. Vai parar aqui. Tá, pessoal? A sombra, a gente tem que procurar não deixar muito marcada. Se ficou marcada, vem com diluente. Mas depois, a hora que eu vier com a luz, que eu vou usar o branco aqui pra fazer a luz, isso eu consigo tirar essa marcação, sabe? Então, não preocupem se ficou um pouquinho marcado, que depois com a luz a gente consegue tirar. Então, esta é a sombrinha do corpinho da boneca, tá? Vou pegar um pouquinho do aquamarine, só pra ainda pra evidenciar esta roupinha dela, tá? Como se fosse o contorno. Eu gosto de fazer isso porque acho que dá um acabamento pra pintura, tá? Acho que dá um acabamento bem legal. Evidenciar mais um pouquinho essa sombrinha aqui, que vem do cabelinho, certo? Bom, pessoal, feito isso, eu vou... Aqui nessa sainha, eu preenchi com o meu violeta cobalto, certo? Então, eu vou vir fazer a sombra dele com o berinjela, tá?
Essa sombra, ela é uma sombra mais evidente nos cantinhos. Ó, ela tem uma sombra. Eu vou pegar o sujinho do pincel e já vou vir fazer o contorno como eu fiz com a roupinha dela, com a blusinha. Limpo o pincel e venho espalhando, uniformizando, certo? Vou sujar mais um pouquinho e vou fazer isso por toda a extensão da sainha. Aqui, na verdade, é a roda da saia, né? Ó. Fiz isso aqui não, né? Porque aqui já é a parte de cima, tá? Aí, aqui, ó, eu tô vendo que tem uma sombrinha maior. Aí, a gente vai seguir o desenho, tá? Vou cortar o vídeo 1 minutinho e já volto, pessoal.